Olá, pessoal. Esse daqui é a gravação, né, da palestra que eu fiz aqui com o pessoal da FATEC, uma iniciativa da FATEC com a GIR, Negócios e Carreiras, né? Eu sou consultora associada da GIR, Negócios e Carreiras, e estamos com um projeto aí muito bacana, junto à FATEC, para capacitação dos jovens nas habilidades socioemocionais ou as soft skills, né? Então, eu acabei dando uma palestra no dia 21 de março, agora de 2024, e como eu passei o PDF para o pessoal, tem muitos vídeos, né, que no PDF não dá para traduzir, eu resolvi fazer essa gravação para ficar mais... o assunto, né, o assunto tem uma riqueza nos vídeos, né, ele fica mais inteligível, digamos assim, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para pegar minha apresentação. Então, vamos lá. Ok, então estamos aí, tá? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Explorando as habilidades do futuro, tá? Deixa eu ver aqui se o meu mouse vai. Então, como eu disse, né, essa aqui é uma iniciativa da FATEC, né, junto à AGIR. Deixa eu só pegar uma telinha aqui auxiliar, né, da AGIR, né, com a FATEC. Então, eu estou muito feliz, estou muito grata aí de poder compartilhar aqui um pouquinho. E eu comecei essa apresentação, né, falando para os alunos, né, imaginarem que, né, imagine que você está entrando, que você tirou os sapatos, que você está nessa areia e que você está entrando nesse mar, né? Então, seja bem-vindo e vamos entrar nesse mar e eu quero que vocês entrem em águas profundas nesse oceano que você não, não dá o pé. Tá? E eu gosto muito de uma frase que eu quero começar essa palestra, que é o seguinte: o que sabemos é uma gota. Então, né, nós sabemos tão pouco, né? Às vezes achamos que sabemos muito, mas não, sabemos muito pouco. O que ignoramos é um oceano, por isso que está aí essa representação do oceano. Mas o que seria o oceano se não infinitas gotas? Então, é uma frase aqui do Isaac Newton, né? Dizendo que eu estou compartilhando, né, um pouquinho do que eu sei que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe, né? Então, por isso que eu falo que o que eu vou compartilhar aqui com vocês é uma gota no oceano, mas eu espero que seja muito frutífero e muito bom para vocês, assim como foi na minha vida, tá? Então vamos começar aí quem sou eu, sou a Irane Dutra. Então eu sou engenheira de formação, eu fui chipada, né, como uma CLT. Então meu pai falava assim que eu precisava estudar, fazer uma boa faculdade, trabalhar e me aposentar. E ninguém ensinava depois que a gente se aposenta o que que a gente precisa fazer. Na verdade, na época que ele me ensinou, né, e tudo isso, as pessoas que se aposentavam, elas morriam logo em seguida, né? Mas não foi o meu caso, eu me aposentei em 2013, então tem mais de 10 anos, vai fazer 11 anos já que eu estou aposentada, mas eu trabalhei mais de 33 anos em empresas de engenharia. Trabalhei somente 4 meses em engenharia civil, fazendo cálculos de estrutura metálica para tanques da Citrosuco, né? Estrutura metálica desses tanques de suco de laranja, né? Da Citrosuco. Mas logo depois surgiu uma oportunidade de eu liderar um departamento de tecnologia, e eu fui, e eu falei assim, tecnologia vai estar sempre mudando, e eu sou apaixonada por tecnologia, então todos esses anos eu trabalhei com a tecnologia aplicada à engenharia. Tá? Na indústria de óleo e gás. E o que que é a indústria de óleo e gás? São os nossos principais clientes, era a Petrobras, era a Vale, né, e outras clientes que tinham grandes refinarias e plataformas de petróleo, tá? E em 2016, então fui trabalhando, eu me aposentei em 2013, como eu disse, em 2016 eu fui desligada do mercado, na verdade eu imaginava que eu fosse trabalhar até o resto da minha vida naquela empresa, mas não foi possível, né? O mercado não é tão assim
tão bacana assim para nos ajudar, né? E eu acabei caindo, não me preparei para uma transição de carreira, né? E a minha transição de carreira foi uma coisa assim bem dolorida, né? Mas uma outra hora eu conto. Mas no final das contas, eu acabei indo para a parte de desenvolvimento humano, né? E fiz alguns treinamentos, né? Eu comecei do zero, digamos assim, e comecei uma outra formação. Hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, e eu sei que dá para transformar a vida de muitas pessoas, assim como eu fui transformada, tá? E um pouquinho da minha história, né? Eu sou de uma família, né, de engenheiros, né? Meu filho, o Daniel, tem 41 anos, ele é engenheiro de controle e automação. O meu irmão é engenheiro eletricista, eu, né, civil, a minha nora, a Kátia, era engenheira química, e os dois, né, tanto o Daniel quanto a Kátia, eles trabalham ainda na indústria, nessas refinarias, nessas grandes obras, né, na engenharia de instrumentação, tá? E aí tem as minhas netas aí, a Mariana e a Estela. E queria compartilhar com vocês, né, que essa daqui é a equipe que eu trabalhava no ano 2000, a equipe de TI do Bug do Milênio, né, não sei se você lembram daquela época, né, que os computadores iam parar de funcionar, então nós tivemos um grande esforço de mudar toda a base de hardware e de software para que tudo funcionasse bem, tá? Então, essa é a equipe do Milênio. E mais um pouquinho aí, foi em 2010 até 2012, eu trabalhei como líder, né, numa empresa de consultoria de sistemas de engenharia, eu era líder de engenheiros, então tinha um time de engenheiros sêniors, que esses engenheiros, eles capacitavam, né, os engenheiros recém-formados do nosso time. Tá? Então, esse daí eram os engenheiros, numa confraternização nossa, essa empresa exigia todos eles engravatados, né? Eu sei que eles não gostavam nada disso, mas era uma exigência para atender os clientes, né? E aí, um certo dia, eu tinha um rapaz que tinha 2 semanas só na empresa e ele pediu demissão. E eu falei assim, como assim pedindo demissão, né? Você passou por um processo seletivo, você tem inglês fluente, né? Você fez um monte de coisa, por que que você está pedindo demissão, né? Qual que é o motivo, é a empresa, o que que é? Fiquei curiosa para saber. E ele falou assim, eu detesto engenharia. Eu falei assim, oi? Como assim você detesta engenharia, né? Eu detesto engenharia. E por que que você fez engenharia há 5 anos, né? Ah, meu pai é engenheiro, minha mãe é engenheira, eles quiseram que eu, né, eu fui seguir, né, vamos dizer, a família, né? Às vezes não tem, o pai é médico, a mãe é médico, o filho também é médico, o dentista, né? Às vezes dá certo, mas nem sempre dá certo, né? E no caso desse rapaz, ele era bem frustrado. Ele falava que não gostava de engenharia e que o sonho dele era fazer medicina. Então, imagine, ele ia começar tudo do zero, passou os 5 anos, né? Jogou fora o tempo, né? Tempo e dinheiro, né? Um tempo precioso, porque não fez uma escolha assertiva. Então, isso que eu gostaria que tivesse um alerta aí, né? Que vocês tivessem uma escolha que não fosse pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela avó, ou seja lá por quem for, né? Que a escolha fosse de vocês mesmos, que vocês fossem protagonistas. Por outro lado, então tem assim, olha, quando abdicamos da nossa capacidade de escolher, algo ou alguém toma a frente e escolhe por nós. Então, se você não tiver, certo, decidido uma decisão, eu quero isso para minha vida, a vida é minha, o controle do barco da minha vida é meu, outra pessoa vai escolher por você. Não tenha dúvida. Então, não abdique da sua capacidade de escolher, tá? Para que outra pessoa não tome a frente e escolha por você, tá bom? E aí, nessa empresa, eu tinha um outro engenheiro, ele era o meu melhor funcionário. Ele era o Tiago Fauri. É um funcionário exemplar. Ele até já tinha o inglês e o francês fluente. E na época eu lembro muito bem que ele já estava estudando mandarim, porque ele sabia que era importante, né, estudar mandarim. O Tiago era o meu melhor funcionário e chegou um dia, mas isso já foi um tempo, né? Ele trabalhou mais de ano com a gente, comigo lá no meu setor. E ele pediu demissão também, o Tiago. O Tiago é esse rapaz aqui, o único rapaz é que está com capacete na cabeça, né? Quando ele pediu a demissão para mim, ele falou assim, que eu perguntei, mas para onde que você vai? Qual o motivo que você está saindo? E ele falou assim, eu estou perseguindo o meu sonho.
né? Só que ele não falou qual que era o sonho e também não falou para onde ia. Ele falou que não podia falar para onde ele ia. Eu respeitei, né? E eu também falei, a gente não pode ficar prendendo ninguém. Mas eu fiquei muito triste porque ele era o meu melhor funcionário. Né? E aí ele foi trabalhar. Qual que é a história do Thiago? O Thiago, quando ele fez a faculdade, ele fez a Poli, fez engenharia mecânica. Ele foi fazer uma segunda graduação na França, porque a Poli tem um acordo, né? Que você pode fazer uma segunda graduação em algumas escolas, né, fora do país, e ele fez na França, e ele fez estágio lá na França, numa empresa muito bacana, e que ele pôs aquela empresa, na meta dele, né? Eu quero um dia trabalhar nessa empresa. Não era uma empresa qualquer, era aquela empresa, tá? Então ele pôs a mente. E aí, quando ele voltou para o Brasil, ele não teve a oportunidade de trabalhar naquela empresa exatamente, mas ele ficou sempre na mira procurando. Então, ele começou lá a trabalhar comigo, né? E aí, quando surgiu a oportunidade, ele foi para essa empresa. Nessa empresa, ele teve a oportunidade, eu até lembro quando ele saiu, ai, eu estou fazendo treinamento de andar de helicóptero e tal, porque ele ficou embarcado em plataforma. Embarcado em plataforma, o que que significa? Você vai, né? Você pega um helicóptero, vai numa plataforma lá no, né, bem no meio do mar, e no meio do mar você fica durante 15 dias, depois volta 15 dias, fica em terra, né? Então ele ficava nesse circuito embarcado que a gente fala, tá? Só que aí veio a Lava Jato, que vocês devem lembrar da Lava Jato, né? Naquela época, lá 2014, né? 2015, e a maioria das empresas de engenharia mandou os funcionários embora. O meu filho e minha nora, meu filho foi de cara embora, minha nora, como estava em licença maternidade, ela foi embora só quando ela voltou da licença maternidade, porque eles estavam na Camargo Correia, né, que vocês devem ter lembrado de todo o escândalo de várias empresas, né? E a empresa que eu estava naquela época continuou a trabalhar, mas a do Thiago também estava mandando as pessoas aqui no Brasil embora. Como ele estava numa empresa multinacional, ele procurou as oportunidades dessa empresa, porque ele queria muito continuar nessa empresa. E aí ele viu uma oportunidade, e hoje o Thiago mora em Abu Dhabi, né? Ali em Dubai, né? Então, para você ver a diferença de uma pessoa que teve uma escolha, que teve perseguir um sonho, uma meta, de uma pessoa, né, que os pais escolheram e não era aquilo que ele queria. Tá? Então, por isso que eu incentivo vocês, que vocês sejam o protagonista, que vocês definam as metas, né? Mesmo que você não está enxergando a possibilidade, né? Então, coloque assim: olha, se tempo e dinheiro não fosse dificuldade, o que eu gostaria de ser, de fazer e de ter? Tá? O Thiago escolheu, ele mirou e hoje ele está feliz lá já com duas crianças morando em Dubai. Tá? E essa daqui foi minha última empresa, né, que eu trabalhei. Então, eu fiquei 4 anos muito bacanas trabalhando ali no projeto, né, de plataformas. Não foi só da P76, essa aí da Petrobras, mas outra plataforma antes também, o SX. E foi assim, eu passei 4 anos muito bacanas, né, no Rio de Janeiro. Eu adorava trabalhar no Rio de Janeiro, na Marina da Glória. A gente tinha, né, uma localização muito privilegiada. Foi muito bom trabalhar lá. Tive a oportunidade de trabalhar através desse projeto, na Holanda durante um tempo. Então a gente tinha contato com os franceses, alemães, holandeses, enfim, várias nacionalidades, italianos também, argentinos, que a empresa que eu estava era Ítalo-Argentina, né? Fui trabalhar também na Argentina, né? E aí tinha o time de engenheiras, né? Porque tipo, em empresa de engenharia normalmente é muitos homens, né? Então toda sexta-feira nós nos reuníamos e almoçávamos junto, tá? Então esse aí foi a minha última, vamos dizer, o último trabalho como CLT, e aí eu findei os meus 33 anos, né? Trabalhando nessa plataforma. Eu finalizei indo na obra, né? Mas eu não gostava de obra, não, gente, de usar EPI, capacete, bota, nada dessas coisas. Eu preferia, quando a gente estava no Rio de Janeiro, né? No ar-condicionado, era muito melhor. Tá? Mas vamos lá para a nossa palestra, né? Que é sobre o futuro do trabalho, as tendências do futuro do trabalho. Como eu gosto muito de tecnologia, isso aqui vai ser uma tendenciosa para tecnologia, né? Então vamos lá, vou colocar um vídeo aqui que ele fala um pouquinho da tendência.
fica a reflexão, né? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver num mundo de constantes mudanças, né? E aí, os vídeos que eu tenho aí são já da época da pandemia, tá? Mas tem algumas coisas que ainda estão valendo. Então, 5 tendências que você precisa saber sobre o futuro do trabalho. Então, tem essas habilidades, né? Opa, tweet de novo, próximo. E vamos lá. E agora, vamos falar um pouquinho de mundo VUCA, né? Então, até antes da pandemia, a gente falava muito do mundo VUCA ou MUVUCA, né? Essa sigla, na verdade, ela está relacionada do inglês, né? O M de meaningful. Tudo que fazemos precisa ter sentido, propósito ou algum significado. Né? Porque às vezes tem a pergunta, por que que você está fazendo o que está fazendo, né? Tem muitas pessoas que não sabem por que que elas estão fazendo o que estão fazendo, tá? Universal, sempre precisamos analisar o impacto das nossas decisões. O que se faz aqui pode repercutir muito além do nosso quadrado, ou seja, cuidado com aquilo que você está fazendo. Será que ele está interferindo, né, em outras coisas, né, de uma forma universal, pensando, né? Volátil, tudo muda rapidamente, nós precisamos reagir rápido às mudanças, né? Uncertain, né? Incerto. A única certeza que temos é não ter certeza de nada, né? Haja visto que nós tivemos na pandemia, né? A única certeza é não ter certeza de nada. Complexibilidade, né? O C de complexo. As soluções dos problemas é mais complexa e as realidades são difíceis de interpretar e cada vez mais difíceis, né? E há de ambiguidade. O que é bom hoje pode não ser amanhã, né? Então, isso daqui, na verdade, era tudo que a gente estava vivendo até então na pandemia. A pandemia mudou tanto a nossa vida, né? Que chegou um novo mundo que eu, em vez de, até falo, né, adeus mundo VUCA, e agora nós temos que falar sobre o mundo Bunny. Então, aqui tem uma diferença, né? Uma explicação entre o mundo VUCA e o Bunny, né? Então, tudo do inglês, a sigla, né? De volátil, incerto, complexo e ambíguo, para o Bunny, né? Do Bunny de bridle, anxious, não linear e incompreensível, né? Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, o mundo VUCA evoluiu para o mundo Bunny. O VUCA perdeu seu significado descritivo, tornou-se inadequado para a realidade atual. Então, foi bem na época da pandemia, né? E o BANI, o que que é? Facilita novas perspectivas, descreve a situação atual, o estado emocional e as conexões casuais, tá? E aí, quais são as habilidades, então, exigidas para o profissional do futuro? Vamos ver o que que os gestores, o que os diretores pensam disso. Então, eu queria apresentar para vocês o Alessandro Ferrari, vocês podem até chamar ele lá no LinkedIn. Alessandro Ferrari é um jundiaiense, ele trabalhou na Roca e depois ele foi para essa empresa que chama Imeris Ceramics, tá?
Na Imerys Ceramics, ele trabalhou por vários anos, trabalhou na América Latina e depois ele foi trabalhar, ele foi transferido para a Bélgica. Hoje ele mora na Bélgica, só que ele tem a empresa própria dele. Mas quando em 2019 eu estava fazendo processo de coaching vocacional para os jovens ali do Colégio Conde, tá? Então, desses jovens, tinha um jovem que é o Rian, né? E o Rian, ele queria fazer engenharia química e o Alessandro Ferrari, ele estava, teve, né, numa época aí foi apropriada, né? Ele estava no Brasil e eu conectei os dois para que um conversasse com o outro para saber, né, como é que é a engenharia química e tal. E o Alessandro Ferrari, né, que é diretor lá da Europa na época, né, ele aceitou o convite, né, e deu uma entrevista muito importante, interessante, e que eu quero que os jovens entendam a visão de um diretor, né, quando ele vai contratar, o que ele espera das pessoas que ele vai contratar, tá bom? Não vou falar antigamente, que parece muito longe, mas antes, há poucos anos atrás, se valorizava muito o profissional pelos seus hard skills. Sabe o que significa isso? Hard skills? Hard skills seriam as habilidades Técnicas. Se você conhece muito IT, se você é um químico que conhece a molécula, se você é um cientista, se você é um especialista, se valorizava muito o hard skill. Hoje mudou. Hoje é mais importante soft skills. O que é soft skills? Qualidade de inteligência emocional do profissional. Porque não adianta você ser um mestre da química molecular, mas você não tem capacidade de dividir com o teu semelhante o que você pensa. Você não consegue se relacionar. Você não é um ser associado. Você não trabalha em equipe. Você não respeita os seus amigos de trabalho. Esses profissionais perderam espaço. Então hoje, é por isso que existe a pessoa do coach. O que faz o coach? O coach ajuda uma pessoa a conhecer como ela é, entender quais são as suas habilidades e seu nível de inteligência emocional. Não sei se você me entendeu. Não entendi. Isso hoje é mais importante do que o hard skill. Entendeu? Eu já vi muita gente que era o cara de 10 em todas as provas, primeiro da classe, o cara era o mestre. O cara não tem espaço no mercado, porque não consegue se relacionar com outras pessoas. Isso me dá um pouco de medo pelo Gustavo. É isso que eu ia falar, o nome dele é Eu tenho um amigo que ele é tipo, super crânio. Então é isso, gente. Não adianta você ser o número um, tal, se você não sabe se relacionar com as outras pessoas, né? Tem que aprender isso, né? Eu estava conversando com o Alessandro Ferrari outro dia, ele falou que todo mundo que entra primeiro, né, faz assim testes, né? E depois é preparado com processos de coaching antes de entrar no time, né? Para ampliar a visão. E aí, vamos falar um pouquinho, né, a diferença de hard skills, como ele já falou, né, que é as habilidades técnicas, e os soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então vamos lá, no iceberg das habilidades, né, que nós temos hard skills e soft skills, os hard skills representam só a pontinha do iceberg, tá? E o que que são esses hard skills? São as habilidades técnicas, né, medidas pelo QI, coeficiente da inteligência. Então é a tua formação, qualificação, treinamento, experiência profissional, conquistas, idiomas, o teu MBA, sabe? Todos aqueles cursos de que você faz, certificação, tudo aquilo que você consegue comprovar através de um certificado, né, que normalmente é dado, né? Não tem muitas pessoas que chegam, acabou um curso, não tem um certificado. Tudo isso que você tem que ser certificado e que você consegue comprovar através de um certificado e você coloca no seu LinkedIn, né? Isso daí são as habilidades técnicas. Mas isso não quer dizer que porque você tem um certificado, que você é bom naquilo que você fez o seu curso, sua faculdade. Tá? E aí, por outro lado, nós temos os soft skills, que são as habilidades socioemocionais, que são medidas pelo quociente emocional, que tem algumas categorias, né? Interpessoal, que é o teu estilo de comunicação. Hoje, comunicação é muito importante. Se você não sabe se comunicar, né, com as pessoas, você não tem espaço, tá? Tem que desenvolver, tá? Trabalho em equipe, habilidades sociais, o seu comportamento, habilidade conectiva, capacidade de adquirir, reter, organizar e aplicar a informação, as suas atitudes, como é que está a tua motivação, integridade, persistência, consciência de segurança e a tua fidelidade, como é que está o teu comprometimento. Hoje, muitas empresas perguntam, né? Muitas pessoas falam como desenvolver
o comprometimento na geração Z. E como a gente pode fazer isso, né? E como eu falei, a pontinha do iceberg, que é o hard skills, nesse iceberg das habilidades, eles representam apenas 15%, tá? Enquanto as soft skills representam 85%. Por isso que existem, vocês já devem ter visto, ouvido falar, que se contrata pelo QI e demite pelo comportamento. Então, 9 a cada 10 pessoas que são contratadas, elas, né, pelo currículo, são demitidas pelo comportamento. Então, isso é um alto índice, inclusive muitas empresas têm alto índice de rotatividade, pessoal insatisfeito, que não está engajado, está desmotivado, tá? Por quê? Porque não conhece as habilidades socioemocionais. Tá? 92% dos gestores contratantes consideram as soft skills tão ou mais importantes do que as hard skills. Eu só queria fazer uma menção aqui, que às vezes as pessoas acham que não é importante as habilidades emocionais, né? Aí eu dei um exemplo até na palestra, falando assim, que a gente tem muito, aliás, eu vou falar um pouquinho para frente na hora que eu vou falar de inteligência emocional, tá? Vou para frente aqui um pouquinho. Mas então vamos lá. 10 habilidades que vale a pena você aprender. Criatividade. Originalidade, persuasão, colaboração, trabalho em equipe, adaptabilidade, né? Tudo muda, então não dá para fazer a mesma coisa. Gestão do tempo. Agora, nas hard skills, computação na nuvem, inteligência artificial, que vocês já devem estar utilizando muito, raciocínio analítico, né, dos big data, gestão de pessoas, né, extrair o máximo potencial do seu time, e experiência do usuário, né, UX design. Né? Uma fonte ali do LinkedIn, também isso, a fonte é da época da pandemia, mas está valendo. E um resumo aqui é das soft skills, então, criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade, gestão do tempo. E aí eu lembro de um colega que foi para a Universidade de Stanford, que ele falou como é que eles desenvolviam os projetos, a criatividade. Primeiro que o professor falava assim, tinha um desafio de colocar num Evernote, num Trello, onde for, numa lista que você depois pudesse ticar, né? Todos os sonhos que você tivesse na sua vida de realizar, né? Imaginando assim, se tempo e dinheiro não fossem impedimentos, quais são as coisas que você gostaria de ser, de fazer e de ter, né? Mas sem julgamento, sem restrição, não é porque eu não tenho dinheiro hoje que eu não vou poder fazer uma viagem, por exemplo, para a China, né? Então, listar tudo, eu quero pular de paraquedas, de todas as coisas, não só do profissional, mas de todas as coisas. Eu quero ter uma família, eu quero ter tantos filhos, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Então, para ir buscando isso, e esse é o desafio também que eu deixo para os alunos e para todas as pessoas, na verdade, né? Que façam uma lista de pelo menos 100, que você vai ver como vai ampliando essa parte da criatividade. E na parte de hard skills, né, a computação na nuvem, a maioria das empresas, grande parte das empresas, né, já está trabalhando com a computação na nuvem, então, obviamente, a gente tem uma parte de segurança muito forte, LGPD também, né, com essa parte toda, inteligência artificial, todo mundo já deve estar usando aí o ChatGPT, entre outras inteligências artificiais, raciocínio analítico, gestão de pessoas, então cada vez mais importante é você trabalhar com os relacionamentos interpessoais, né? E a parte da experiência do usuário, né? E aí eu cito também a experiência Disney, né? A Disney tem uma experiência muito bacana, então vale a pena vocês buscarem aí alguma coisa relacionada, livros ou vídeos que falam sobre a experiência Disney, né? E aqui tu tem um exemplo aqui, né? De como o pessoal vai criando os aplicativos, né? Qual que será que é a melhor experiência? Será que ter um botão aqui ou lá? Será que é melhor para cima, para baixo? Como que será que o usuário gostaria de receber esse aplicativo? Ainda mais que vocês da FATEC também devem fazer os aplicativos, né? Os apps.
E eu gostaria também de falar alguma coisa, já que a FATEC é a Faculdade de Tecnologia, incentivar vocês, caso vocês não conheçam, não estejam, participar do Grape Valley. Grape Valley é uma comunidade aqui de Jundiaí, Grape por causa de Jundiaí, né, de terra da uva. Então ele tem a simbolinha até de uma uva e mais um símbolo eletrônico. Ele está lá no Instagram, Grape Valley, né? Então você pode entrar nos grupos, participar dos encontros que temos, né? Então a ideia do Grape Valley é ter uma comunidade de TI, né, de informática, semelhante ao Silicon Valley, tá? Nós começamos tem um ano e pouco, tá? Já fez, não vai parar, já vai para 2 anos, tá? Mas é muito legal se conectar. Então, eu tô lá desde o início e vamos nessa, né? Vou ficar muito feliz de ver vocês participando desses encontros nessa comunidade, tá? E aí, o que que é a experiência do usuário, né? User experience é tudo, né? Todas as pessoas hoje procuram uma experiência do usuário, né? Em todos os produtos, né? Então, é a forma como você sente o mundo, é a forma como você experiencia a sua vida, é a forma como você experiencia um serviço, um aplicativo, um sistema de computador, ou seja, é tudo. Então, pense sempre, tudo que vocês forem fazer, qual a experiência que você vai proporcionar ao teu cliente, ao teu usuário final, tá? Uma coisa muito importante a gente lembrar do lifelong learning, ou seja, aprendizado contínuo. Eu, quando terminei a faculdade, eu falei assim, não vou precisar mais estudar, né? Mas lê do engano, né? Quanto mais a gente vai passando o tempo, mais a gente vê que a gente precisa estudar. E estudar é uma coisa que, com certeza, a gente vai precisar até o momento que a gente fechar os nossos olhos para, né, para uma outra vida, né? Então, lifelong learning, aprendizado contínuo, tá? E eu gosto muito de uma frase aqui do Alvin Toffler, que ele fala assim: os analfabetos do século XXI não são aqueles que sabem ler e escrever, e sim aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender, tá? E aqui, mais um videozinho aqui das skills do futuro, 10 habilidades necessárias para prosperar na indústria 4.0. E aqui também está falando sobre skills para prosperar na indústria 4.0, né? Na verdade, já existe, né, a indústria 5.0, a indústria 4.0 é uma indústria em que fala muito sobre a máquina substituindo o homem, e a indústria 5.0 ela já está falando mais no equilíbrio entre o homem e a máquina, dando mais prioridade para o homem do que da máquina, tá? Então, é algo também. Opa, deixa eu ir próximo. E aí, essa daqui são as top 10 skills, né, de 2023 do Fórum Econômico Mundial, né? Então, pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, flexibilidade e agilidade, motivação e autoconsciência, curiosidade, né? Curiosidade pelas coisas novas, lifelong learning, é, a própria tecnologia, né? A depender, atenção aos detalhes, né? Empatia e escuta ativa, muito importante escuta ativa. Normalmente, né? Nós queremos só falar, 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 e queremos ser ouvidos, mas temos pouquíssima paciência, né, para escutar as outras pessoas, né? Liderança e influência social e controle de qualidade. E aqui embaixo vocês podem ver, né, que tem algumas skills, né, cognitivas, de eficácia própria, né, coisas que você tem que desenvolver, de
habilidades de gerenciamento, habilidades de tecnologia e habilidades também, né, saber trabalhar com os outros, né, como o Alessandro Ferrari falou, né, que a gente tem que desenvolver muito esse negócio comportamental, como eu lido com as pessoas, como eu trato as pessoas, como eu respeito as pessoas, né, então isso é uma coisa muito importante. Tá? Então, pelo menos esse é o último relatório aí que eu tenho, né, na fonte do Fórum Econômico Mundial, tá? Vou falar um pouquinho de inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É o equilíbrio entre a razão e a emoção. Eu até disse lá para os alunos, né, na palestra, eu como engenheira também sou muito racional, não entendia muito emocional, até participar de imersões, né, de inteligência emocional, e que ele fala muito sobre, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que fuma, né? Qualquer pessoa sabe que fumar faz mal para os pulmões, faz mal para o organismo em geral, né? Então, racionalmente, você sabe que fumar faz mal para os seus pulmões, faz mal para o seu corpo. Mas por que que um fumante tem tanta dificuldade de fumar, de parar de fumar, né? Porque ele tem algo que é muito mais, que é inconsciente, é muito mais forte do que aquele racional, né, de ele realmente parar. Então, muitas pessoas não param, né, por causa disso. Então, a emoção, ela é muito mais forte, ela domina você, é muito mais forte do que o racional. Tá? Então, por isso que às vezes as pessoas não entendem que tem que ativar a inteligência emocional, mas já visto aquele iceberg, né, das habilidades, né? 85% está lá no inconsciente, está no emocional, e eles acabam dominando mesmo que o seu racional saiba, né? É errado fazer uma coisa e a pessoa vai lá e faz. E por que que faz? Porque é uma coisa emocional, tá? Ela acaba passando por cima do racional, tá? Então, o que que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a arte de você conhecer a si mesmo e extrair o máximo potencial de si e também você conhecer os outros, né? Entender quem são os outros e extrair o máximo potencial dos outros. Em outras palavras, é a arte de conectar consigo mesmo e com as pessoas de forma harmoniosa e apropriada para enfrentar e superar os desafios diários. Então, é o equilíbrio entre a razão e a emoção, tá? E aí, quando a gente fala dos domínios e competências da inteligência emocional, nós temos aqui 4 domínios, né? E o domínio principal, número 1, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento emocional. Depois vem a autogestão, né, com o controle emocional, orientação de conquista, panorama positivo, adaptabilidade. Depois tem a consciência social, com a empatia, a consciência organizacional e a gestão de relacionamento, né? A influência, o coaching e a mentoria, a administração de conflitos, isso aqui é tão importante, né, nos ambientes organizacionais, o trabalho em equipe e a liderança inspirativa ou inspiradora. Mas o primeiro pilar aqui de tudo isso é o autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento, ele abre portas para desenvolver o maior nível de inteligência emocional. Então, se você não desenvolve, né, o autoconhecimento, você não consegue ter a autoconsciência de quem é você, de quais são os seus pontos fortes, né, quais são os seus pontos que precisam de melhoria. Enquanto você não tiver essa consciência, isso aí que tem que trazer à tona, você não vai conseguir mudar, porque uma coisa é verdade, ninguém muda ninguém. Né? A própria pessoa tem que trazer uma mudança e essa mudança é de dentro para fora. Não adianta simplesmente falar para a pessoa, faça isso, ou faça aquilo, ou mude esse seu comportamento, se ela não tomar consciência que aquele comportamento é um comportamento não adequado ou destrutivo para a relação que ela está tendo, tá? Então, o autoconhecimento é a base de tudo, é fundamental. Começa tudo pelo autoconhecimento. E aí eu pergunto, né? Tem aqui o quem sou eu, né? Uma reflexão. Se você olhar para você e falar assim, quem sou eu? Né? Quem é você? E eu te pergunto, quem é você? E como eu falei nas palestras, né, quando você vai fazer uma entrevista no RH, que a pessoa pergunta quem é você, ele não vai querer saber se você é um engenheiro, se você é um dentista, se você é um médico, se você é um desenvolvedor, se é um analista. Ele não vai querer saber isso, porque essas informações já estão no seu currículo, né? É uma informação facilmente checada, né?
checável. E o que ele vai querer saber é quem é você, né? E você saberia hoje, você já se identificou, você saberia responder essa pergunta, quem é você? Então, eu vou dar algumas dicas aqui, tá? Que, claro, que a palestra é curta, assim, né? Para a gente estar falando, mas, por exemplo, quais são os seus valores? As empresas, às vezes, estão muito atrelando, né, os valores. Quais são os valores da pessoa com os valores da empresa? Será que os valores batem? E nisso, eu cheguei a comentar, né? Eu gosto de lembrar de um vídeo que eu vi, eu tenho aí em algum lugar, sobre um valor que chama honestidade. Então, numa determinada empresa, tinham várias pessoas e o chefe queria promover uma pessoa para ser o supervisor, né, do almoxarifado. E ele chegava para cada pessoa e falava: Olha, eu estou precisando promover uma pessoa para ser o supervisor do almoxarifado e eu tenho uma missão. E ele chegou para uma certa pessoa e falou assim: Olha, a missão é o seguinte: amanhã vão chegar 17 carretas aqui, só que você vai anotar que chegaram apenas 16 carretas no almoxarifado, tá? E o que que significa isso? A omissão de uma carreta. Provavelmente vocês devem estar pensando, né? Um desvio de material, né? Então, esse desvio de material, será que é uma pessoa que tem um valor de honestidade alto, ele vai topar? E o que que aconteceu? Ele falou para várias pessoas e para uma delas ele falou assim: olha, você pense direitinho, né? Pense. E amanhã cedo você me responde. E o rapaz, esse rapaz, né, nesse vídeo, ele chegou todo desconcertado de manhã e ele falou assim: eu não posso aceitar essa promoção, porque isso vai contra os meus valores, né? Vai contra a honra que eu tenho, a minha família, ou a tudo que eu penso, né? Honestidade para ele era um valor muito forte. E aí, sabe o que aconteceu? O chefe falou assim: eu estava procurando uma pessoa que tivesse esse nível de honestidade que você está falando, porque eu já chamei várias pessoas aqui, e eles falaram que eles aceitariam marcar só para ganhar promoção. Né? Então, é aquele negócio, né? Às vezes você está num lugar que a pessoa assim, faz aí um negócio porque eu estou mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não é assim que muitas vezes acontece? Até um aluno me advertiu numa das palestras. Manda quem pode, obedece quem tem boleto para pagar. Agora, será? Será que é isso mesmo? Será que isso daí não está conflitando os seus valores? Quais são os seus valores, né? Então, muitas pessoas às vezes estão em lugares que não tem nada a ver, porque, né, estão fazendo coisas e estão vendo coisas erradas e são obrigados, às vezes, a assinar laudos, dar laudos, assinar coisas de auditoria, que eu já vi pessoas, já tive colega que falou assim: olha, o meu chefe queria que eu assinasse dados mascarados, né? E eu não aceitei assinar, eu fui mandada embora. Isso acontece com muitas pessoas porque os valores não batem, né? Então tem que tomar também cuidado que às vezes as pessoas podem estar sendo testadas, tá? Então aí, quais são os seus valores? O valor é a coisa mais importante, mas aí, quais são as suas habilidades? Qual que é o teu propósito de vida? Para que que você está aqui, né? Como que você pode estar ajudando a humanidade? Quais são as fortalezas? Quais são aquelas coisas que as pessoas falam, só você sabe fazer? Uau, você é o cara e você sabe fazer melhor do que ninguém. Ninguém, não tem para ninguém. Ninguém faz isso, né? Opa, apertei alguma coisa errada aqui. Quais são as suas fraquezas, né? E quais são os seus limites, né? Então, quando você pega esse conjunto, você vai saber um pouco mais, começa a tua trilha do desenvolvimento, né, humano, do desenvolvimento, para você saber o teu autoconhecimento. E aí, tá vendo esse time de pessoas aqui? Eu quero fazer uma comparação com a metáfora da marcenaria. Imagine que o marceneiro, ele vai fazer um móvel de qualidade e para esse móvel ele precisa de várias ferramentas. E é muito óbvio para o marceneiro e para cada um de nós qual é a ferramenta certa para cada coisa. Se ele quiser cortar, ele vai usar um serrote, né? Se ele quiser bater, ele vai usar o martelo, né? Pegar, martelar um prego, alguma coisa. Um parafuso vai servir para dar liga. Uma lixa é para aparar, né? Dar acabamento.
E o metro, por exemplo, entre outras ferramentas, né? O metro é para medir com exatidão. Imagine que você vai fazer um móvel, né, de qualidade, um móvel na sua casa, e aí o marceneiro erra na medida, né? Não mediu corretamente com o metro. Ou o móvel vai ficar fora, não vai encaixar, né, naquele local que você pediu o móvel, ou o móvel vai ficar muito menor, né? Então, às vezes você precisa ter uma medida exata. E o metro é para isso, é para ter uma medida exata. Agora imagine que o marceneiro, né? Imagine essas pessoas aí. Imagine que o marceneiro é o líder, é o chefe, né? E ele fala assim: lixa, vai lá e faz a função do martelo, vai lá e martela. E a lixa fala, pode até, né, falar, mas isso não é a minha função, né? Isso não é a minha essência. Ele falou: não, vai lá porque eu estou mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou quem tem conta para pagar, tem boleto, né? Será? O que que acontece se a lixa for fazer a função do martelo? Vai lá e martela. A lixa vai lá, ela vai rasgar, ela vai se machucar. E quando a gente pensa em pessoas, o que significa isso? As pessoas que estão doentes, com doenças emocionais, que estão com burnout, que estão com depressão, que estão com ansiedade, que estão com síndrome de pânico, porque muitas vezes elas estão fazendo coisas que não têm nada a ver com a essência delas. Então, se você estiver olhando um time de pessoas, quem são os martelos? Depois eu vou dar uma correspondência, tá? Quem são os martelos? Quem são os parafusos? Quem são os serrotes? Quem são os metros? Quem são as lixas? Né? Entre outras ferramentas. Quem são? E como você pode utilizar a ferramenta certa para fazer a função certa, tá? Na marcenaria é muito óbvio, mas nas pessoas isso não é nada óbvio, tá? E aí também eu gosto de usar essa frase aqui, né? Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela habilidade dele subir em árvores, ele viverá o resto da vida acreditando que é um incompetente, né? Então, o que acontece? Às vezes tem pessoas que falam assim, fulano, vai lá e faz uma função X, que é a mesma coisa que falar assim, peixe, vai lá e sobe na árvore. Peixe, vai lá e sobe na árvore. Peixe, vai lá, sobe na árvore, porque eu estou mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que que vai acontecer se esse peixe for tentar subir na árvore? Ele vai morrer antes, né? Ele vai morrer antes. Então, entenda que várias doenças que são emocionais e que não são frescura, tá? Acontecem quando essas pessoas são obrigadas a fazer coisas que não têm nada a ver com a sua essência, tá? Exemplo simples. E aí a gente entra na parte do perfil comportamental, tá? Que é a área que eu amo, que é a área que eu gosto, que é a área que eu trabalho, e que isso aí resgata vidas, né? Então, se eu pudesse dividir todas as pessoas que tem no mundo, tem as pessoas que falam e tem as pessoas que gostam, têm preferência por ouvir. Então, até na sala eu falei assim: quem aí tem a preferência por falar, né? Até que poucos levantaram a mão. Quem tem preferência para ouvir? Outros também levantaram. Teve muita gente que está em cima do muro, né? Porque não nem levantou a mão para falar e nem levantou a mão para ouvir, né? Mas a menos que as pessoas tenham algum defeito, né, algum problema de audição, da fala, as pessoas falam e ouvem normalmente, mas algumas têm preferência por falar e outras têm preferência por ouvir. E por outro lado, tem pessoas que gostam de resultados, um foco em resultado. Pá, 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 resultado. E tem outras que são foco nas pessoas, nas conexões com pessoas. Então, as pessoas que gostam de falar, elas gostam de influenciar, tá? Então, elas falam e elas também são focadas em resultado, são o que a gente chama de dominantes. Os dominantes são aqueles caras que são determinados, são competitivos, são comandantes, são ousados, são visionários, né? Então, eles chegam para mandar normalmente nas empresas. Que Você sabe que tem uma relação entre os perfis comportamentais e as carreiras, né? As profissões mais adequadas. Então, os dominantes, normalmente, eles são os gestores, são os diretores, são os líderes, são aqueles caras que estão no comando, porque liderança é uma coisa nata para ele, é uma coisa simples para ele fazer. Tá? É uma coisa que ele gosta de desafios, né? Ele é ousado, né? Gosta de ser desafiado, tá?
Então é isso, esses são os dominantes. Estão aí pela parte vermelha, né? Que tem essa correspondência e essa cor não é por acaso, tá? As pessoas que gostam de falar e que gostam de conexões, gostam de pessoas, são os influentes. Os influentes são aquelas pessoas que elas chegam nos lugares com um sorriso no rosto. Eles são entusiasmados, comunicativos, sabe? Eles são, assim, eles gostam muito de se comunicar, eles são persuasivos, são muito otimistas, são aquelas pessoas que convencem, né, as pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que você convenceu, né, ou seja, combinou. Olha, vamos sexta-feira na pizzaria, vai todo mundo. Beleza, vamos todo mundo. O influente, ele é capaz de mudar todo o jogo e falar assim: vamos todo mundo comer sushi, né? Porque eu acho que é mais legal comer sushi. E ele vai lá, ele persuade, ele fala, ele convence e ele muda a situação, ele convence. É aquele cara que vende gelo pro esquimó, sabe? Esse é o influente. Ele é o amigo, ele gosta muito de pessoas e ele convence. Agora, as pessoas que gostam de ouvir são aquelas que elas não se preocupam em influenciar. Elas são mais quietas, né? E elas preferem, antes de falar alguma coisa, elas gostam de ouvir, processar e depois dar a opinião delas, tá? Então, as pessoas que gostam de ouvir, mas que também gostam de conexões, são os estáveis. Os estáveis são aquelas pessoas calmas, elas são planejadoras, elas são metódicas, elas amam rotina. Se tiver que fazer um negócio 200 milhões de vezes, exatamente a mesma coisa, eles amam, amam. Coisa que os influentes e os dominantes detestam, tá? Então, estáveis amam rotina, amam planejamento e ficam muito incomodados quando tem que fazer uma mudança brusca no caminho. Ó, tá planejado que segunda tem que fazer isso, terça, quarta, quinta, sexta, e no meio do caminho, pum, tem uma mudança. E aí fica muito irritado, tá? Esses são os estáveis. Os conformes são aqueles, né, que gostam de ouvir e que focam em resultado. Eles não curtem muito, assim, né? Ficar assim tanto com pessoas. O negócio dele é foco em resultado, né? Eles não são muito sociáveis, tal. Eles são assim perfeccionistas, eles são muito analíticos, sabe? Gostam das coisas tudo certinha, tudo no mesmo, sabe, naquele lugar, tudo organizado, adoram planilha, né? São aquelas pessoas, por exemplo, tem um faturamento e o dominante fala assim, o dominante gosta de arredondar. Ah, deu 2.000 aqui faturamento. O conforme vai falar assim, deu 1.957,58. Conhece alguém assim? Você chega no auditório, o dominante vai falar assim, ah, aqui tem umas 100 cadeiras, né? O conforme não, fala assim, tem 98 porque eu já contei. Ele já contou mesmo, tá? Então, esse é um conforme. Conforme é um cara excelente para trabalhar em qualidade, no financeiro, tá? Por quê? Porque ele vê todos os detalhes, é o cara dos mínimos detalhes, sabe? O perfeccionista, ele é muito cuidadoso, é o cara do manual, ele ama manual. Manual, bula, sabe? Essas coisas, ele gosta de ler, ele gosta tudo de fazer conforme as regras, conforme os procedimentos. Esse é o conforme, tá? Então, e o que que acontece nos maiores atritos? Todos nós temos os 4 fatores, a gente chama fator, né? Fator da dominância, influência, estabilidade e conformidade. Nós temos os 4 fatores, intensidades diferentes. E o nosso comportamento vai ser regrado pelos aqueles fatores maiores, normalmente é 1 ou 2, no máximo 3, tá? Então, por exemplo, um dominante, ele tem uma certa característica, né? Se o fator dele tem alto. Então, mas todos nós temos os 4 fatores, em intensidades diferentes. Os conflitos, né, assim, interpessoais acontecem principalmente nos opostos aqui, o dominante com o estável, por exemplo, ou o influente com o conforme. O dominante é um cara muito rápido e ele não tem muita paciência. Então, sabe aquelas pessoas, quem aqui não tem paciência com pessoa lenta? Fica irritado com a pessoa lenta, né? Então, esse pessoa, o dominante, como ele é rápido, ele já fala pro outro, "Ô, você é um lerdo, você faz a coisa muito demorada, tal, né? Só que o dominante, ele tem um problema que ele não consegue planejar, ele tem muita dificuldade para fazer planejamento, tá? O estável, ele ama planejamento, ele ama rotina, né? Ele ama fazer as coisas assim, né? 250 milhões de vezes, mas ele planeja, 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 planeja e fica no e se, e não consegue pôr em ação.
né? Se essas pessoas entendessem, normalmente o conflito fala assim, pô, você é muito lerdo, né? E o outro fala, pô, você, né, é um trator, fica aí, né, com essa agressividade tratando a gente. Se essas pessoas entendessem, tivessem esse conhecimento, elas iam entender que são pessoas complementares e que elas poderiam se ajudar, mas sem o conhecimento, perdeu totalmente a inteligência emocional, né? Com conhecimento, você sabe, olha, o dominante, fica lá, desce a humildade, vai, eu não consigo fazer planejamento, ou eu tenho muita dificuldade de planejamento estável, eu preciso de você para planejar, e o estável também tem a humildade de falar assim, olha, eu sou muito bom em planejamento, mas eu tenho dificuldade de pôr em ação, então eu planejo, e dominante vai lá, você executa, tá? No influente ou conforme, é uma coisa assim, o influente, ele não gosta de rotina, ele não gosta de coisa organizada. O negócio dele vai fazendo, vai indo, sabe? E o conforme, ele fica irritadíssimo com essa, sabe, essa distração do influente. O influente fala demais, o conforme não gosta de falar, né? Então, eles também entram em atrito. Agora, se eles entenderem quem são eles, ele vai saber, o influente, ele não consegue fazer os controles, ele detesta planilhas, detesta regras, né? Se ele entender que essa dificuldade do influente, quem pode suprir é o conforme, nossa, quando eles têm esse conhecimento, eles vão lá e vão se ajudar. Falar assim, veste aí a camisa da humildade, olha, cara, eu não consigo fazer essa planilha, eu não consigo, eu tenho essa dificuldade, eu falo muito mesmo, mas não é que ele não é produtivo. O negócio dele falar, ele influencia, de repente ele traz muitos negócios, né? E ele é um cara bom, mas ele não gosta de organização, coisa que o Conforme adora, né? Então, se eles entendessem isso, eles iam entender que eles são complementares. E dentro de uma empresa, a gente tem que ter os 4 perfis nos lugares certos, né? Por isso que a gente fala muito, existe até um livro aí do Jim Robbins, do Jim Collins, quer dizer, que chama Empresas Feitas para Vencer, que ele fala que a habilidade número 1 é você colocar a pessoa certa no lugar certo. O que significa você colocar a pessoa certa no lugar certo? Imagine uma pessoa que fez contabilidade, como uma amiga, né, que eu conheço, ela fez contabilidade, e aí ela começou a trabalhar no escritório de contabilidade e ela detestava, chegou uma época que ela não conseguia olhar nem para o chefe, nem para os colegas de trabalho, ela sentiu uma angústia, um desespero, estava em psiquiatra, em psicólogo, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, né? Um pânico de não querer dormir no domingo para não acordar na segunda-feira para ir trabalhar. E quando ela põe o pé na empresa, ela sentia, sabe, tremuras e tal, e não conseguia ficar lá, e ela não entendia o motivo. Aí eu passei por um teste de perfil comportamental com ela, analisamos, fizemos um workshop, na verdade, e vimos que ela é uma pessoa influente. Pessoa influente gosta de falar com pessoas. Pessoa influente não gosta de ficar trancada numa sala sozinha ou não tendo que falar com ninguém. É como se matasse a pessoa. O que significa isso? O influente é como se fosse uma águia. Se ele está dentro do financeiro, é como se você colocasse a águia dentro da gaiola. Tá? Ela vai se debater, ela vai se machucar, e é por isso que tem um monte de doenças aí. Se esse conhecimento fosse, né, mais disseminado nas pessoas, as pessoas seriam muito mais felizes e trabalhariam de uma forma muito mais harmoniosa. Então, como seria, né, disseminar mais essa informação, né? Então, isso é o exemplo. Outro dia também eu vi uma empresária que ela falou assim: olha, meu marido é um dominante pela explicação, eu fui dando uma explicação numa feira aí que teve feira de tecnologia e empregabilidade, né, ali no Parque da Uva, e ela falou assim, que eu vi que pelo perfil dela, ela era uma pessoa influente, o marido queria que ela trabalhasse no financeiro. E ela falou assim, eu não dou para isso. E o que aconteceu? O problema dela né, no serviço com a sociedade, com o marido, afetou, ela falou assim, sabe, nosso relacionamento está ruim demais, né? E isso pode levar até divórcio, separação, né? Então, separação, quando ocorreu na pandemia, quantos divórcios, quanta separação que teve por uma falta de entendimento, né? E ela falou assim, tá muito ruim, tá tomando remédio também, e isso daí está afetando a minha família, está afetando o meu relacionamento também com os meus filhos, né? Então, saber do perfil comportamental, saber ter esse conhecimento é salvar vidas, negócios e famílias, é isso que eu falo, né? E essa é a minha missão, gente, essa é a minha missão. E aí,
Tem aqui bem um simplificado, né? As características de um dominante, influente, conforme o estável, o quanto você se conhece de verdade e vem utilizando as suas forças a teu favor. Então, é uma coisa para você refletir. Então, quanto você se conhece de verdade? E aí, eu tenho aqui essa entrevista que foi feita aqui com o Elon Musk, no final do ano passado, né, com esse negócio da guerra em Israel, o Elon Musk fez algumas declarações, né, e o pessoal, assim, as grandes empresas começaram a parar de anunciar no ex-Twitter, que agora é o X, né, e o pessoal foi fazer uma entrevista com ele, e olha só o comportamento dele, tá só em inglês, mas acho que vocês vão entender aqui o que ele falou, né, e como o repórter aí, ele ficou indignado. I hope they stop. You hope, don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go yourself. But Go yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob, if you're in the audience. well, let me ask you then. That's how I feel. Veja que o jornalista está Don't advertise. inconformado, né? Então, ele fez uma declaração, né? E aí as pessoas pararam de anunciar, e ele falou assim: vocês querem, né, me intimidar porque não estão anunciando mais, né? Danem-se vocês, né? Para não dizer outra coisa, né? E aí, como a gente pode reconhecer o visionário? Porque o Elon Musk, não há dúvida que ele é um visionário, né? Então, quais são as características desse homem, né, que transforma as coisas? Então, vamos conhecer? Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras, e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordá-los, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas, eles inventam, eles imaginam, eles curam, eles exploram, eles criam, eles inspiram, eles empurram a raça humana para frente. Talvez eles tenham que ser loucos. Como você pode olhar para uma tela em branco e ver uma obra de arte? Ou sentar em silêncio e ouvir uma música jamais composta? Ou olhar para um planeta vermelho e ver um laboratório sobre rodas? Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato mudam. Visionário é a palavra que mais personifica e caracteriza Elon Musk. Não há dúvida que Elon Musk tem um perfil comportamental que tem dominado o mundo dos negócios, que é o dominante. Esse perfil é caracterizado pela sua determinação, ambição, ousadia e foco incansável no objetivo. Ele também é conforme analítico. Ele é levemente introvertido e não é um grande comunicador. Ele se esforça muito para se comunicar. Ele é estável e ele é muito paciente e estrategista, porque ele sabe dar passos estratégicos, como no xadrez. A estratégia que ele tem é a paciência e a análise, mas ele é um dominante, onde ele muitas vezes enfrentou grandes desafios com a sua comunicação. E a comunicação é muito importante para que você não entre em situações difíceis de se administrar. Bom, eu sou o perfil DI, né? E a minha missão é transformar vidas, negócios e famílias. Então é isso, né? A minha missão aí, com tudo que vocês escutaram,
Então, a minha missão é transformar vidas, negócios e famílias, colocando as pessoas certas nas posições certas e transformando times em verdadeiras fábricas de talento, através de ferramentas que promovem alta performance e liderança de resultado, tá? E aqui eu queria dar um exemplo, né, tá vendo que tem aí, né, parece uns confetes aí, né, e tem uma pecinha azul. E isso daí é uma coisa que deixa uma pessoa que é conforme muito irritada. Mas será que era necessário, ser tão perfeccionista e ser tão conforme assim? Vamos ver. Será que a conformidade, né, em exagero, não está prejudicando, né, o trabalho aí das pessoas, né, o trabalho, os relacionamentos? Queria falar um pouquinho de mindset, né? O que que é mindset? É mentalidade. Falar rapidamente a diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. A nossa cultura, né, nós culturalmente, nós temos um mindset fixo, né, ah, né, viemos aí os portugueses, né, os franceses, enfim, que tiveram aqui, os espanhóis, e tem essa mentalidade, né, tem dificuldade de se adaptar a novidades e inovações. A maioria dos brasileiros, né, tem esse mindset fixo, tá? Essa dificuldade. E esse mindset é um mindset que é paralisado, tá? Essa pessoa normalmente evita desafios, fica na defensiva, desiste facilmente, o esforço considera que é algo infrutífero, ignora feedback negativo e sucesso dos outros representa uma ameaça, tá? Então, essas pessoas vivem assim num momento de escassez, e isso é a maioria da população brasileira. Nós vivemos nesse mindset fixo. Esse daqui é muito comparado. Uma época atrás tinha uma novela que chamava Gabriela. Então, sabe aquela pessoa que fala assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? Gabriela. Então, é bem para lembrar do Gabriela. O mindset fixo é a pessoa que não quer mudar e que acha que o mundo é sempre igual e que não existe nada diferente para se fazer, tá? E o mindset de crescimento é um mindset que parece assim que você, pum, abriu a porta da tua mente e veio aí todas essas coisas coloridas, né? Já dá uma sensação, né? Que você destravou aí as coisas. E o que que significa esse mindset de crescimento? É uma pessoa que ela tem uma aprendizagem intensa. Então, se ela não conseguiu uma coisa, ela fala assim, ainda não foi dessa vez. É como se fosse o Thomas Edison, né? Fez várias tentativas, mais de 1000 tentativas lá para inventar, né, a lâmpada tal, e é sempre assim. Ainda não foi dessa vez, né? E tenta mais uma vez até conseguir. Então, esse é o mindset de crescimento. É uma pessoa criativa, né? Você já pode ver até pelas essas roldaninhas aí, todas coloridas, de modelos diferentes, né? Ela abraça desafios, persiste nas dificuldades, o esforço é um caminho para a excelência, ela aprende com a crítica, com o feedback, e o sucesso dos outros é inspiração. Então, esse é o mindset de crescimento. Esse é o mindset que a gente precisa que as pessoas, né, enxerguem isso, né? E às vezes, esse é o mindset da abundância, né? O mundo é abundante, mas normalmente nós colocamos muito, por causa da cultura, por causa das crenças que foram incorporadas na gente, que a vida é escassa, né? Que nós não temos dinheiro, que nós não temos isso, que não tem conhecimento, que não tem possibilidade. Ah, eu nunca vou conseguir, né? E fica nessa lamúria. E quando não, na verdade, existe a abundância, só que nós não estamos conseguindo enxergar e acessar essa abundância. Então, vocês já ouviram falar sobre virada de chave?
A virada de chave é exatamente quando você coloca a chave nesse cadeado dessa cabeça e você destrava o futuro para o mindset de crescimento, né? O criativo, né? Saindo da escassez e indo para a abundância, né? Então, e aí uma frase que eu gosto muito: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, é a expansão da mente. E a expansão é só você vivenciando, né? Experienciando coisas novas. Né? Então, ali, imagine aquela mente que é toda criativa, toda colorida, que ela já expandiu e você querer, fecha, fecha, fecha e fecha a caixinha e fica lá naquele negócio do cadeado, né? Como fosse uma mente, né, assim, pequena, escassa, né? Então, a gente precisa desenvolver isso, né? E sempre ter esse negócio da criatividade, né? E uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E aí, o desafio que eu deixo para vocês, quase finalizando assim: como eu procuro projetos para contribuir, em vez de como eu procuro empregos para trabalhar, né? Então, uma provocação aí: procure por projetos para contribuir, né? Em vez de empregos, você vai ser muito mais, vai sentir muito mais satisfação naquilo que você faz, tá? E aí, na época da pandemia, estava muito forte, eu comecei a procurar muitas coisas, né? Então, tem um site, ainda tem o Futuro das Coisas, mas naquela época, eles falavam sobre as profissões do futuro. Tá vendo que tem umas bolinhas aqui nos destaques, né? Profissões 1, 2, 3, 4, porque eram muitas profissões do futuro. Eles faziam várias histórias e depois colocavam aqui dos destaques. Então, estourando, né, os destaques, né? Aí eles iam abrindo novos, né? Mas na época eu peguei uma delas, tá? Que eles estavam falando, e uma das profissões que eles falam é o especialista em simplicidade. Quem aí conhece o especialista em simplicidade? Né? Que é como uma profissão do futuro. E aí eu lembro, até eu dei também o exemplo do banco, né? Quando eu comecei a trabalhar, a gente ia pagar o boleto, né? Que falava do pagar o boleto. Eu saía no horário do almoço, eu perdia praticamente 1 hora, 1 hora e meia tentando pagar uma conta, ficava naquela fila quilométrica do banco para pagar. E graças a Deus teve uma pessoa louca, né? Que o iluminado que criou aí o celular. E eu vi lá no passado, né, que tinha um videozinho em preto e branco que falava assim: no futuro nós vamos ter um gadget, né, que é um equipamento, um dispositivo, e que a gente vai poder fazer as coisas tudo na palma da mão. E hoje a gente não faz isso? A gente faz, né? A gente paga as nossas contas no banco. Eu acho maravilhoso não ter que ficar naquelas filas. Claro que muitos empregos se perderam, muitas agências fecharam, vocês podem ver aí pela cidade, né? Muitas agências fecharam, mas a vida foi simplificada. Então, esse aqui é um especialista em simplicidade. E aí, o que que ela fala assim? Com tantas informações e tarefas que invadem nossas vidas todos os dias, o mercado será cada vez mais receptivo a profissionais que saibam simplificar os processos, operações, discursos, serviços e produtos. Queremos ser mais simples e mais eficientes para ter mais tempo, viver melhor e ser mais eficiente no trabalho. As empresas, por sua vez, querem ser mais produtivas e competitivas. Então, o que é especialista em simplicidade? Esse profissional torna o trabalho das equipes mais prazeroso, menos desgastante e com resultados mais eficazes. Isso passa por aumentar o uso de tecnologia, desenvolver atividades remotas e dividir uma função por mais pessoas. Então, olha só, né? Isso daí já se falava, né? Isso aí já é do ano, né? Na época da pandemia que estava sendo isso. E quais são as habilidades? Está vendo que ele já fala quais as habilidades que é necessária para essa função? Lembra que falava assim, que os jovens, né, as crianças vão ter profissões que a gente nem sabe quais são, né? Quem aqui já viu um especialista em simplicidade, né? Essa é uma das funções do futuro, que nem sei se existe, né? Se tem alguém aí, mas tudo bem. As habilidades, o que são as habilidades? Capacidade analítica, olhar holístico, foco para resolver problemas, conhecimento em compliance e design e grande senso de conexões humanas. Então, o negócio do humano é muito assim, né, atrelado e que a gente precisa estar tá no radar,
né? E aí, como eu posso desenvolver minhas habilidades para ser um profissional de sucesso no futuro? É com uma palestra só? Não é, gente, não é. Então, é um processo que se começa, e aqui eu tenho. A gente pode falar primeiro, né, do Ikigai. Eu tenho um jogo que eu trabalho, né, que a gente explica o Ikigai. O que que é o Ikigai? Tá vendo que o Ikigai tá aqui, é bem no centro, é como se fosse o coração, né? Então, o Ikigai, o que que é? Um conceito japonês que significa uma razão para ser. Tem muita gente que fala assim, não faz, a minha vida não faz sentido. Já ouviram pessoas falarem isso? A minha vida não faz sentido, isso que eu faço não faz nenhum sentido, né? Para que que eu tô aqui? Então, o que que é o Ikigai, né? Ele é um conjunto de coisas. O que que você ama fazer, né? O que que você é bom? Então, o que que você é bom é quem eu sou, né? Quais são os seus talentos, habilidades, quais são os seus valores e suas características, né? O que o mundo precisa, né? O que que é o meu porquê? O que que te inspira? O que te motiva? E qual a sua contribuição para o mundo? E aqui, pelo que você pode ser pago, né? O que que eu vou fazer? Qual que é a sua carreira? Qual que é a sua profissão, né? Então, quando você começa a conjugar aqui o que você ama com o que você é bom, isso é uma paixão, tá? O que você ama com o que que o mundo precisa é uma missão. O que o mundo precisa, com o que você pode ser pago, uma vocação, e o que você é bom, com o que você pode ser pago é uma profissão. Mas tudo aqui tem aqui esses outros triangulinhos, né? Que você pode. São coisas que não se completam, elas são incompletas. Isso daqui só vai fazer sentido quando você conciliar todos eles, né? Então, por exemplo, aqui, ó, satisfação mais sentimento de inutilidade. Você está satisfeito de uma coisa, mas está se sentindo inútil. O outro, você pode sentir alegria e plenitude, mas sem prosperidade. O outro, você está entusiasmado e complacência, mas senso de incerteza. E o outro, confortável, mas sentimento de vazio. Não tem pessoas que se falam assim, ai, me sinto tão vazio, tal, né? Então, estudar o Ikigai, então a gente vai fazer todas essas etapas aqui para você descobrir. O processo é assim, da noite para o dia? Não, não é, é um processo, né? São etapas que você tem que vencer. E como que a gente faz isso, né? Eu posso fazer através de jogos, né? Eu tenho jogos e tenho também outras ferramentas que a gente pode trabalhar, né? Mas os jogos, eu tenho esse jogo da descoberta, que tem o jogo da descoberta do perfil comportamental, das habilidades, o que me inspira, tem umas outras cartinhas, né, também que você vai descobrindo outras competências, né, que você tem. Então, é um processo que futuramente nós vamos estar fazendo workshops, né? Esses workshops não dá para ser de 1 hora, tem que ser um tempo mais demorado, porque exige, assim, que as pessoas, assim, tenham, assim, mais um contato, um relacionamento. Tem jogo que é mais introspectivo, tem jogo que é para desenvolver a comunicação, tá? Então, a gente tem várias atividades que a gente pode fazer. E eu agora realmente finalizo falando assim, o que você pode fazer hoje e que, se for bem feito, poderá contribuir com a vida de muitas pessoas? Então, eu termino com essa reflexão, tá? E deixo aqui uma pesquisa, vou ficar muito feliz se vocês puderem me avaliar. É uma pesquisa aqui do Google Meu Negócio, né? Que avalia a minha empresa. Então, vocês podem tirar uma foto, apontar o seu celular, tá? Para essa pesquisa. Agradeço aí as pesquisas. Se quiser também fazer depoimentos, testemunhos no LinkedIn, já 2 alunas fizeram, fiquei muito feliz com isso, agradeço. Sabendo que estou no caminho certo. E, opa, saiu aqui. Ah, ele entrou aqui no... Eu cliquei sem querer aqui, tá? Na pesquisa de satisfação. E aqui eu deixo os meus contatos, né? O meu cartão de visita digital, que aí você pode apontar o seu celular e aqui resgatar o seu presente. O seu presente vai ser uma degustação do perfil comportamental. Tá? Então, eu quero agradecer também, deixar aqui um pouquinho, né? Se você quiser tirar uma foto ou apontar seu celular. Quando você aponta o celular, aí ele vai aparecer um menu, e dentro do menu fala resgate o seu presente, que é uma degustação. Essa degustação é um outro teste do perfil comportamental, através de um link,
tá? De degustação. E depois, se você tiver interesse de fazer mesmo a avaliação do seu perfil comportamental, é só você me procurar. Lá tem o meu contato do WhatsApp e você pode fazer a tua avaliação mais completa. O nosso relatório, ele tem mais de 50 páginas, tá? Que ele fala tudo, os seus pontos fortes, as suas habilidades, seus valores, né? Se você é extrovertido ou se é introvertido, quais são as competências, o seu estilo de liderança, quais são os pontos que você precisa melhorar, quais são os medos que travam, né? Você de ser a melhor pessoa, né? De dar o seu melhor potencial, de desenvolver a sua alta performance, né? Então, todas essas coisas aí. E eu finalizo agora, finalmente, deixando aqui, agradeço também essa oportunidade, que só reforçando, eu sou consultora associada da AGIR, a AGIR já está em mais de 25 anos aí trabalhando, começou com estagiários lá em São Paulo, e hoje ela trabalha com carreiras, né, CLT, tá? Ela faz todo tipo de contratação, então se você quiser, dá para apontar aqui, no QR Code aqui do site, e os alunos, né, para se inscrever na parte das vagas, né? Então, tem as vagas aí para você se inscrever, tá bom? Então, eu finalizo, agradeço muito a oportunidade e estou à disposição para qualquer dúvida aí que vocês tiverem. Um grande abraço, fiquem com Deus e boa sorte nos seus novos desafios. Então, deixa eu ver, deu um stop, né? Então, boa sorte aí nos seus desafios. Eu fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês. E acredito que nós temos uma trilha aí bem interessante de desenvolvimento para os alunos aí da FATEC. Um abraço e até mais.